Neste momento, vamos para mais um vídeo para o canal e, como sempre, tenho procurado a trazer conhecimento através das Escrituras Sagradas e o que Deus deixou para nós saber a seu respeito e o seu plano que Ele tinha e teve para com a humanidade. E o objetivo da humanidade. Então, hoje eu quero estudar um pouco sobre quanto tempo esteve Noé na arca. Nós sabemos a respeito do dilúvio que um dia Deus deu um tempo determinado para a existência do homem. E deu 120 anos quando ele descreveu que daria fim em toda a carne. Mas diz que no decorrer do tempo, diz que ele encontrou um homem que cumpria o seu dever e achou nele que ele merecia continuar a vida na face da terra. E diz que conversou com Noé e fez com ele uma aliança, dizendo a ele que construísse uma arca para ele e para sua mulher e para os seus filhos e as esposas de seus filhos. Então, aqui nós queremos ver quanto tempo Noé esteve na arca com aqueles que com ele entraram na arca. Mas eu continuo pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho para o crescimento do canal. Quem dá o crescimento é você que tem o que está se inscrevendo ou que já se inscreveu e assiste esses vídeos. Então vamos para o vídeo, para os textos, para nós descobrir quanto tempo Noé esteve na arca. Eu coloquei um texto que é no livro de Gênesis, capítulo 7 e verso 24, que diz o seguinte: E prevaleceu as águas sobre a terra 150 dias. Então, as águas choveram 150 dias sem dar trégua. E como Noé tinha feito um pacto, ou Deus tinha feito um pacto com Noé, e Noé cumpriu à risca todo o que Deus determinou para que ele fizesse a arca, e ele fez conforme assim instruiu o Senhor a ele. E a Bíblia, ela nos informa que 150 dias, as águas prevaleceram. E era uma coisa que chover não chovia. E era uma coisa impossível vir a chuva. Mas Noé
ele deu crédito à palavra de Deus, porque Deus disse que ia tal coisa acontecer. E ele, então, preparou. Aquilo parecia uma coisa impossível, vir chuva, porque nunca tinha visto chover, mas apenas um vapor subia da terra para regar a terra. Então, os homens desacreditaram. Mas quando nós vamos para o Gênesis capítulo 8 e verso 1 até o 5, vamos ver o que diz esses versículos, que diz o seguinte: E lembrou Deus de Noé e de todo o animal, e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e a janela dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e, ao cabo de 150 dias, as águas minguaram, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte Ararate. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Então vê que as águas tornaram de sobre a terra por 150 dias, isto é, as comportas do céu começou a derramar as águas, veio do céu. E as águas prevaleceram ou dominaram a terra por 150 dias. E diz que no 10º mês, diz que as águas começaram a minguar, as comportas do céu se cerraram, não caiu mais a chuva, e começou a minguar as águas. E diz que no 7º mês, diz que as águas minguando. E ali diz que as águas começaram a baixar e os rios começaram a tomar os seus leitos. E no capítulo 8, verso 13 e 14, diz o seguinte: E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no 1º dia do mês, as águas se secaram. E secando as águas, diz que, de sobre a terra, então Noé
descobriu da arca e olhou, descobriu, não é, a cobertura da arca, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então, diz que no ano 601 da vida de Noé, diz que as águas estavam secas aos 27 dias do segundo mês. E diz que Noé falou, ou Deus falou a Noé dizendo: desce da arca, tu e todos os que contigo entraram na arca, desce. E ali diz que Deus fez uma aliança com Noé, dizendo que nunca mais destruiria toda a terra, não destruiria a terra mais com dilúvio. E diz que no ano 601, aos 27 dias do mês, Noé desce da arca e diz que faz ele um holocausto oferecendo a Deus por este holocausto de reconhecimento, e diz que o holocausto tornou-se um cheiro suave, agradável a Deus. E Deus disse que estendeu um arco nos céus e diz que fez este pacto com Noé, que nunca mais destruiria a terra com dilúvio. Por isso nós temos a terra até hoje. E disse para Noé, seus filhos, que povoasse a terra. E tudo aqueles que com ele desceram da arca começaram a encher a terra. Então, quanto tempo Noé teve na arca? Diz que no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias desse mês, Noé entrou na arca. E agora ele nos informa que no segundo mês do ano 601, aos 27 dias do segundo mês, Noé desce da arca. Então, aqui nós encontramos Noé permanecendo na arca por 1 ano e 10 dias. Esteve Noé com a experiência com Deus e vendo a sua grandeza, que o que ele disse não ficou sem se cumprir.
quando ele desce da arca, depois de 1 ano e 10 dias, Noé começou a povoar a terra entre ele e seus filhos. E que experiência que teve esse homem com Deus, sabendo tudo que ele determinou para que ele se fizesse para salvar e conservar as vidas na terra. E agora, nós vimos que no segundo pacto, nós temos que não será mais, ou no primeiro pacto, não será mais destruída a terra com água, mas sim, diz que o apóstolo Pedro ensina que agora a terra será destruída pelo fogo e enxofre. Os que creram quando Noé, Deus fez a promessa para Noé, se salvaram na arca. Hoje nós temos a arca, é Cristo Jesus, o Salvador, que veio para salvar os que se haviam perdido na destruição da terra. Só se salvarão aqueles que têm esta confiança que Cristo é o Salvador e estão cumprindo os seus deveres com a palavra de Deus. Assim como aqueles que creram no que Deus prometeu a Noé se salvaram, hoje também serão salvos aqueles que cumpriram os seus deveres para com Deus através da Bíblia Sagrada. Que Deus os abençoe, Deus os ajude, em nome de Jesus. E eu continuo pedindo, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. E continuaremos trazendo outros vídeos para nós ter estas convicções da Bíblia Sagrada que nos traz ao nosso conhecimento. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.